Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Camila Barbalho, uma das fundadoras do CESX Week, hoje considerado o maior e mais influente evento de sucesso e experiência do cliente da América Latina. Além disso, nós temos aqui o University, que é uma instituição de ensino que capacita profissionais na área de Customer Success e Customer Experience. Como vocês sabem, todos os anos a gente traz aqui os palestrantes top para poder falar um pouco mais sobre a sua carreira e sobre a área de sucesso e experiência do cliente. Mas antes de iniciar com o nosso convidado, eu vou passar a bola aqui para o meu parceiro, Eric Franklin. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez, para o nosso Papo CESX Week. Assim como a Camila falou, eu me chamo Eric Franklin e também sou um dos cofundadores do CESX Week da Q University. Bom, como vocês já sabem, o bate-papo de hoje é sempre para falar sobre novidades, soluções de mercado, e a gente sempre traz um especialista aqui para conversar sobre o assunto. E dessa vez nós escolhemos uma empresa que ela é líder em pesquisa de satisfação e NPS no Brasil, tá? Tem se destacado, é uma empresa que é uma startup paulistana, fundada em 2016, e que tem crescido absurdamente no mercado, e a gente vai conversar um pouquinho com o cofundador, Thiago Serrano. Ele é especialista em pesquisa de satisfação e vai trazer um monte de insight aqui para a gente, tá? Provavelmente você já respondeu alguma pesquisa da plataforma do Thiago, tá? Com certeza. Eles possuem no portfólio deles uma carteira de clientes invejável, assim, como Magalu, Outback, Burger King. Então, certamente você já respondeu uma pesquisa de satisfação usando a plataforma deles. Thiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eric, muito obrigado, Camila, pelo convite de estar aqui com vocês. É muito especial estar aqui com um time que vem agregando tanto aí ao ecossistema de CX, e espero que a gente consiga agregar aqui ao bate-papo, agregar os profissionais de CX que estão acompanhando o bate-papo aqui. Com certeza, com um especialista desse não tem como não sair aqui com várias dicas sensacionais, viu? Bom, vamos lá. Então vamos nessa. Eu gostaria de começar, então, Thiago, perguntando para você, para quem não conhece ainda a Solux, né, que você apresentasse a Solux para os nossos ouvintes aqui, espectadores, e falar um pouquinho também do que você atribui o sucesso da Solux, né, que ela vem crescendo aí no mercado de uma maneira muito vertiginosa. Fala para a gente um pouquinho desse sucesso. Perfeito. Bom, a Solux, como você falou, é uma startup que nasceu lá entre 15 e 16, inicialmente com uma pesquisa era uma plataforma de fidelidade de cliente. Nós descobrimos que a fidelidade reside na boa experiência, e a gente pivotou, como diz, no mercado de startups, e ali a gente também começou a se dedicar a atuar com grandes marcas, né? Em colocar uma plataforma de gestão de experiências de clientes no ar. Como terceiro cliente tivemos ali também Magalu, então cada vez mais a gente foi ficando conhecido por trabalhar com grandes empresas, né? Também temos aí empresas como Porto Seguro, com mais de 150 jornadas ali a serem gerenciadas, e a Solux foi especializando aí em ajudar as grandes empresas brasileiras a dar voz aos seus clientes, de uma maneira simples, né? Acho que é assim que a Solux entende que deve ser também a coleta da voz do cliente. A gente está dentro de um ambiente de Customer Experience que tem como um grande objetivo reduzir atritos, e a gente tem essa mesma visão para o que a gente faz, né? A gente acha que pesquisas de satisfação são chatas, são longas, são muito atritosas, e o nosso grande objetivo é trazer simplicidade a tudo isso, sabe? Então, quem já respondeu uma pesquisinha da Solux sabe que ela é muito rapidinha, ela leva apenas 12 segundos, mas isso não nos impede, com a tecnologia que existe hoje disponível, da gente coletar muita informação para as marcas, né? Então, acho que é isso que vem chamando muita atenção do mercado, e estamos tendo sucesso na aderência por tornar algo que parecia complexo bastante simples. Muito legal. E assim, eu acho que quando você tem uma grande empresa no portfólio, né, você acaba tendo uma rúbrica ali, né? É um aval de alguém que ele chancelando, né, ali a qualidade do produto, não só em termos de simplicidade, mas também de volume, né? Porque são empresas que têm um grande volume, então tem que ter uma plataforma que seja que suporte, né, todo esse volume. Muito bom, parabéns. Acho que tem um parênteses aqui em relação a isso, né? Quando a gente fala de varejo, que é exatamente onde
existe grande volume no Brasil, a gente tem clientes como Raia Drogazil, Drogaria São Paulo, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Via Varejo, com Casas Bahia, Ponto Frio, entre outros players aí que acho que a volumetria é indiscutível. Olha, e não tem como não ser sucesso a Solux, né? Já viu aí o peso de sucesso dos clientes dele. Mas falando em pesquisa de satisfação, hoje no mercado existem várias pesquisas. Como saber qual a metodologia eu devo utilizar entre tantas pesquisas que a gente aplica no mercado? Perfeito. Acho que primeiro passo de tudo é entender que a voz do cliente hoje, ela faz parte da jornada, né? Eu costumo dizer. Então, não deve ser de vez em quando, não deve ser uma foto, não deveria ser com um outro indicador. Então, a gente tem que ter a consciência de que hoje o cliente quer falar, e se ele não conseguir falar por meio dos nossos canais oficiais, ele vai encontrar canais públicos para falar. Então, assim, a empresa bem intencionada, ela vai conseguir extrair insights independente do indicador que esteja utilizando, às vezes até utilizando um indicador incorreto, né? Mas é verdade que se popularizaram algumas métricas por serem simples de serem aplicadas, por terem alta adesão, porque são de fato assertivas, né? Então o NPS ele é muito bom para medir ali a experiência como um todo, né? Eu costumo dizer que é a pergunta gorda. Ele pega o cliente no final da sua jornada para questionar se ele recomenda a marca ou não. E ali, em algumas fases intermediárias, né, em alguns touch points, como os profissionais de CX falam, pontos de contato do cliente, a gente pode ter indicadores mais específicos, como o CSAT, que é de 0 a 5, 0 a 10, quanto você está satisfeito com esta entrega, com este produto, com este site, né? Bem como também existe um indicador que é para medir o atrito que a empresa oferece ao cliente em momentos geralmente de pós-venda, né? Quando o cliente não desejava estar ali naquele momento, que é o CES, Customer Effort Score. Ele nasceu muito pensando nas centrais de atendimento, porque é onde os clientes vão até lá resolver um problema e eles não desejavam estar lá. Então, o que eles desejam mesmo é que tenha brevidade ali na solução do problema. Esse indicador ele já vai perguntar o quão simples foi resolver o problema com a marca. Então, esses são os 3 mais populares, né? Existem muitos outros, como Star Rate, né? Que são as estrelinhas que a iFood utiliza, acho que o Uber também, né? E muitos outros players. E também estão presentes nas bibliotecas de aplicativos, né? Essas outras metodologias. Mas eu acho que é isso. O principal motivo é, de fato, querer se conectar à voz do cliente, e no caminho você vai aprendendo também sobre os indicadores mais adequados, sabe? Se você estiver acompanhado de uma empresa especialista, obviamente a gente consegue já dar todo esse direcional, esses atalhos, de quais são os melhores indicadores em cada momento. Então, bacana, pelo que você falou, não existe um indicador certo, né? Depende mais do produto, do serviço que ele está vendendo ali e o que melhor se enquadra na jornada. E nada melhor do que um especialista para poder ajudar você a entender quais são as melhores metodologias no meio da jornada do seu caminho. Você falando, eu me vem a imagem de um tabuleiro com várias facas, sabe quem gosta de cozinhar? Que tem a faca do chefe, que é a faca que serve para muitas coisas, né? Seria tipo como se fosse um NPS aí, que você consegue aplicar a pergunta gorda, como você falou, né? E você tem facas específicas ali, são para coisas para um peixe, para um prato mais elaborado, né? Para você ter uma precisão melhor naquilo que você está fazendo. Então, acho que essa visão que você trouxe é muito bacana, porque você tem o importante é começar, né? Ouvir. Depois você vai escolher a faca adequada, né? A ferramenta adequada. Muito bom. Não, perfeito. Acho que, assim, uma observação bem importante aqui também é a gente sempre levar em conta isso, de que a experiência do cliente, ela é sempre muito dependente da quantidade de atrito que você leva. Então, se tem algo só que a gente tem que sempre cuidar para que a gente não faça ao buscar a voz do cliente, é entregar a ele formulários longos, sabe? Tentar extrair tudo dele de uma só vez. Isso de fato não é o adequado para os dias de hoje, isso é o que você tem que evitar de todas as maneiras, sabe?
pedir tanto tempo assim do seu cliente, ele não vai dedicar mais tanto tempo assim em uma pesquisa. Então, existe tecnologia para que a gente possa ser muito mais breve na coleta de informação, na coleta da satisfação do cliente. Isso que você trouxe é, assim, certíssimo. É ser né? assertivo, né? Tipo, saber o que eu preciso. Fazer a pergunta ao mínimo possível, porque é muito tentador quando a gente está configurando uma pesquisa de querer colocar todas as perguntas, né? Tipo, pô, já que o cliente está com a tela aberta, vamos perguntar isso, vamos perguntar aquilo, e aí vira, né, uma redação e o cliente não vai ter esse tempo. E aí, isso é a deixa para uma pergunta que eu queria fazer para você, como especialista, que é o seguinte: a gente, de certa forma, está vivendo uma certa popularização da pesquisa. A pesquisa está sendo cada vez mais usada, a pesquisa de satisfação, né? A gente encontra no varejo, encontra em vários serviços. E aí, a pergunta que eu queria fazer para você é sobre taxa de resposta. Porque uma vez que o consumidor ele está agora recebendo mais perguntas, né, mais pesquisas de vários fornecedores, qual é o truque para aumentar a taxa de resposta? Se é que tem. Acho que não existe uma série de boas práticas para que a gente possa ter uma boa taxa de resposta, né? Acho que o primeiro ponto de todos é sempre a gente se colocar um pouco mais no lugar do cliente ao montar uma pesquisa. Então, a gente falava há pouco de que muitos pesquiseiros, eles estão muito mais preocupados com o insumo que eles precisam, né, do que com o tempo que o cliente vai levar naquela pesquisa. Então, acho que, primeiro de tudo, é ter um escopo de pesquisa enxuto. Isso é importante para que você possa, no momento que você for abordar o seu cliente, também já alinhar a expectativa de que você precisa de um tempinho muito pequeno dele. Então, por exemplo, as nossas pesquisas, muitas delas têm um call to action que a gente fala, né? Tem um título que avalie-nos em 15 segundos, né? Na verdade, até menos do que isso, que a gente avalia em 12 segundos. Mas para ser sincero ali com o cliente, porque um às vezes vai ser mais lentinho do que o outro, a gente coloca 15 segundos, né? Porque a gente tem que ter esse alinhamento de expectativa muito bem configurado. Se ele vê que é uma pesquisa, ele já se imagina lá 2, 5, 15 minutos em alguns casos, e ele corre, né, daquela pesquisa. Então, acho que esse alinhamento de expectativa é muito importante. E também a gente tem que entender que as pesquisas de satisfação, bem como a nossa experiência de compra, né, muito tempo ficamos falando sobre necessidade de omnicanalidade, por exemplo, no varejo, né? Hoje já é uma verdade. As pesquisas também, elas precisam ser omnicanais. No entanto, melhor seria ainda se elas tivessem assertividade de entregar a pesquisa no canal que o cliente prefere, não no canal que a marca tem mais facilidade de entregar a pesquisa, né? Então, acho que ter uma pesquisa muito enxuta, ter assertividade no canal, alinhar bem a expectativa, trabalhar uma série também de elementos de tecnologia para que você consiga extrair mais informação com menos tempo dos respondentes. Então, existe inteligência artificial hoje para você distribuir as perguntas com inteligência e também extrair muitos insights do verbatim, do texto que ele deixa lá da pergunta aberta. E assim a gente não precisa colocar tantas perguntas fechadas, né? E o que mais que eu poderia dizer aqui? Acho que uma coisa muito importante também é a gente aprender a relacionar-se com os clientes. Então, por exemplo, a gente às vezes tem que até chamar um marketing de empresas clientes da Solux para orientá-los. Olha, vocês estão dando um flood, né? Estão carregando demais aqui a caixa dos clientes de vocês. E a comunicação está sendo banalizada, e aí está gerando muito spam. A gente está percebendo isso nas taxas de abertura das próprias pesquisas que começaram a cair no cadastramento de blacklist de vocês, etc. Então, muitas vezes a gente até trabalha um canal de entrega diferente da pesquisa do que do time de marketing da própria empresa, né? E recentemente até começaram algumas iniciativas de marketing meio clickbait, assim, né? Tipo, olha, chegou o produto que você
chegou o seu produto, aí você entra lá e fala, mas não comprei nada dessa marca. E na verdade ela está fazendo uma publicidade, né? Pedido concluído do seu curso. Aí você entra lá, na verdade era uma publicidade. Então, essa necessidade de gerar curiosidade também, ela é muito curto prazista, né? Ela não está alinhada com a expectativa do cliente. E isso acaba manchando a comunicação da organização. Então, a organização ela pode até se comunicar com densidade, desde que essa densidade agregue valor ao cliente, né? Então, a gente tem que ensinar muito também as empresas a como se comunicar melhor com as empresas, com seus clientes, para que seus canais não sejam vulgarizados, sabe? Isso é uma grande realidade nos dias de hoje também. Não, é muito importante, porque o que eu acabo cancelando a assinatura, né? Eu não vou querer mais receber e-mail dessa empresa. Isso é muito importante. Ser genuíno também, porque quando eu abro e vejo que não é aquilo que está falando no título, gera uma frustração. E aí, na mesma hora, eu fico com raiva, não dou nem uma segunda chance, porque, poxa, eu estou perdendo meu tempo com algo que não é verdade. Mas você quer falar alguma coisa aí? Eu quero, porque eu achei essa parte que você trouxe aqui, Thiago, uma verdadeira aula, assim, sabe? Você trouxe pontos muito bons, sabe? Bem pertinentes. Quando você fala de alinhar a expectativa do cliente lá na hora que ele abre o e-mail, entender que a taxa de abertura ela é impactada pela comunicação que não é a pesquisa. Porque se você tem realmente a empresa ali inundando a caixa postal do cliente, aí depois ela manda uma pesquisa e quer que o cliente abra. Nem faz. Não vai abrir porque está se tornando irrelevante, né? Então, acho que... Você pode contratar a plataforma mais cara do mundo e você vai continuar não conseguindo ter a taxa de abertura, percebe? Porque tudo depende, né, para que toda o VOC, né, a Voice of Customer que a gente fala, a voz do cliente tenha algum tipo de insumo, tudo depende do call to action. Que começa com o título de um e-mail, de um SMS, de um WhatsApp. E se essa chamadinha for ignorada, toda a tecnologia que está por trás não serve de nada, sabe? Então, esse alinhamento de expectativa, essa aceitação do cliente de conversar com a marca é primordial. Sem ela, a gente não dá nenhum próximo passo. É fantástico. Realmente eu achei fantástico a sua colocação. Eu só acrescentaria um único ponto, que é o time do envio da pesquisa, né? Porque se você vai agora, por exemplo, num jantar, né? E aí depois de jantar você recebe a pesquisa, a informação está fresquinha na cabeça para você dar tanto feedback seguinte, positivo, né? Se você deixa para mandar essa pesquisa uma semana depois, já era, né? O time é extremamente importante. E a sua resposta já se alinha com a próxima pergunta que eu ia fazer. Além das pesquisas de satisfação, quais seriam os outros insights que a gente pode ter visando a melhorar a experiência do cliente, no seu ponto de vista? Hoje em dia, a gente tem muita fonte de insumo, né, de voz do cliente, em review, em marketplaces. As nossas marcas estão envolvidas no Reclame Aqui, que é uma plataforma mega valiosa hoje para a experiência e até uma exclusividade do nosso país, né? O Maurício Vargas deixou um baita de um legado, acho. E tem muito insumo dentro do próprio saque, né, no pós-venda. Hoje em dia, hoje mesmo eu fiz uma postagem relatando uma experiência que eu tive com a montadora que eu sou cliente. Quando a gente não é atendido, infelizmente, a gente acaba até apelando aí a canais como o LinkedIn, né? Não é meu desejo, não gosto de fazer isso, eu sempre tento o máximo resolver meus problemas pelos canais oficiais da marca, mas é verdade que também está se tornando um canal oficial das marcas chegar direto nos executivos, quando elas não estão nos dando atenção devida, né? Via plataformas como LinkedIn. Então, assim, a voz do cliente está em muitos lugares, muitos desses lugares não desejados pela marca, infelizmente, né, mas eu acho que elas estão aprendendo, estão cada vez mais abrindo mais portas, sabe? Então, até o que a gente fala muito também para as marcas é de que ela tem que se tornar disponível, sabe? Você não precisa ficar mandando um e-mail exclusivo pedindo avaliação para muitos casos. Você pode simplesmente comunicar a entrega e de carona ter ali embaixo já um call to action para avaliação, né? Se a pessoa souber que em todos os pontos da jornada dela ela tem a marca disposta a ouvi-la, sabe? Perfeito.
ela vai valorizar muito isso e ela não vai para os lugares que as marcas não gostam. Por quê? Porque, na verdade, o cliente só quer ter seu problema resolvido, né? Só quer melhorar aquela marca que ele já gosta, ela já gosta. Então, acho que tem muita fonte de informação hoje da voz do cliente. Como falei, muitas delas não oficiais, mas existentes, e muitas já oficiais, e cada vez mais as marcas estão oficializando e estão ficando mais abertas, assim, à voz do cliente. Muito legal, acho que você traz essa coisa de canal oficial e não oficial, né? Eu acho que muitas empresas nem param para pensar que isso existe, né? Existem esses dois. Não, esses e dois já virou canais. até uma forma de colocar medo nas pessoas, tipo assim, se você não responder, eu vou no Instagram, eu vou no LinkedIn, eu vou botar em todas as redes sociais. Aí o pessoal, opa, peraí, deixa eu responder essa pessoa aqui, porque senão Vai pro canal não oficial. vai pro canal não oficial. Até vira... Então, e a gente até teve uma métrica muito bacana, teve uma empresa que me chamou para consultoria, porque eles queriam sair de uma situação que eles estavam muito ruim em Reclame Aqui, e aí nós aplicamos a pesquisa transacional, e após 3 meses a gente levantou as estatísticas de que 40, porque eles começaram a medir transacional, mas não estavam tratando, né, no início, e a gente viu que 40% dos clientes que estavam no Reclame Aqui já haviam reclamado e estavam detrator na pesquisa transacional. Ou seja, se tivesse tratado, né, já teria uma queda de 40% dos clientes que chegaram até o Reclame Aqui. Então, a pesquisa oficial, ela é um firewall também para os canais públicos, sabe? Verdade. É um ponto de alerta, né? Muito bom, muito bom. E você, Thiago, entende muito do assunto. Assim, é muito bom conversar com você, porque você traz muitos insights. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né? E eu queria aproveitar esse gancho, desse brilhante trabalho que vocês têm feito, para falar de benchmark, né? Quando a gente fala de mercado brasileiro, é muito difícil ter benchmark, né? E benchmark é uma coisa que ajuda muito a comunidade como um todo, né? Porque você passa a ter ali referências. E vocês organizam uma premiação, né, chamada Experience Awards. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa premiação e da importância desse benchmark para o mercado brasileiro. Legal. A gente é bem novinho ainda, né? A Solux está aí com 7, 8 anos. Na verdade, hoje faz aniversário de 8 anos que eu saí da empresa que eu trabalhava como CLT para empreender em Customer Experience. Mas o que acontece? A gente, depois de 3 anos aí no mercado, a gente sentia muito essa ausência de, poxa, mas meu NPS é bom, é ruim, tudo. Muito esse questionamento. Bem como também eu, como empreendedor na área de Customer Experience, percebia muita dificuldade para entrar nas empresas, porque a gente lida com dados sensíveis das organizações, tem toda essa parte de integração com tecnologia, é muito atrito, sabe? Às vezes, para conseguir implementar um programa de VOC adequado nas empresas. E a gente pensava, poxa, como que isso poderia ser diferente, né? E aí a gente pensou em nós termos nosso próprio CRM, montar um grande pool de respondentes e, dependendo das marcas serem nossos clientes ou não, a gente conseguir questionar o mercado como um todo e não só os clientes daquela marca, como que eles viam todas as marcas de mercado, né? E ali a gente teria o mercado como um todo avaliando as marcas e em uma mesma ferramenta, né? Sem um medindo no onboard, no outro medindo após a experiência, com métricas diferentes, com formatos diferentes. Então, a gente criou essa aplicação. Hoje, a gente tem uma aplicação chamada Pesquisa Remunerada. Qualquer pessoa pode se cadastrar lá e avaliar marcas de todo o Brasil. Já conta com mais de 600 mil respondentes, cresce aí em torno de 20 mil respondentes por mês. E por meio dessa aplicação, a gente consegue avaliar marcas de todo o Brasil, de mais de 66 segmentos. Hoje, a premiação desse ano será com mais de 66 segmentos, 1.300 marcas, e ali, então, nós conseguimos nomear, junto ao Portal Exame, o Grupo Gouveia, a ABX e também o Nova Bra são nossos parceiros. Nós conseguimos ali identificar
com menos de 10% de erro amostral em cada segmento, quem que é a marca que é campeã naquele segmento, mas nós também criamos uma certificação, onde nós atribuímos ali um selo de empresas acima da média de seu segmento. Então, todas as marcas que possuem um NPS que é acima da média de seu segmento, elas levam o selo do Experience Awards, né? Essa premiação, de fato, vem se tornando um grande destaque, né? Várias grandes marcas nos procuram com antecedência, se inscrevem, consomem os dados de toda essa pesquisa, porque acaba sendo uma fonte de dados que ativa outras áreas da organização, não só quem está na operação, quem está oferecendo a experiência de hoje. O NPS de percepção, o NPS Double Blinded, né, como pregado pelo próprio Fred Heikel de seu último livro, ele traz uma visão muito mais ampla de pessoas que já passaram pela empresa, não estão mais passando, e tem uma percepção sobre ela. E isso convida outros membros do time para mudar a percepção sobre a marca em todo o mercado, né? Então, vem sendo uma experiência bem diferente, bem legal, a gente vem aprendendo muito com a diferença entre NPS transacional e relacional do NPS de percepção, que é esse, que vem crescendo a cada dia aí, e bem legal também dizer que a gente teve aí esse benefício de ter sido visionários, e começar dessa iniciativa mesmo antes do Fred Heikel de colocar a necessidade de um NPS Double Blinded no seu último livro, né? Então, a Bain Company também tem esse tipo de produto, mas mais focado, acho que na área financeira e telecom apenas, aqui no Brasil, enquanto a Solux tem capacidade de entrar em qualquer segmento e oferecer esse tipo de solução, né? Lá na Bain eles chamam de NPS Prism, e o nosso começou como NPS Awards, hoje é o Experience Awards, e a gente consegue oferecer todos esses estudos, não só o estudo de bench de NPS, mas a gente consegue entender muito sobre as personas de cada marca, preferencialidade de marca, entre outros elementos. Primeiro, parabéns aí, 8 anos aí da sua jornada, saiu do CLT para empreender, muito bacana, só quem é empreendedor sabe o quanto isso é significativo para a gente, né? Mas era que sempre tem um comentário, vou deixar ele fazer o comentário dele antes do meu. Não, eu tô tranquilo, assim, eu acho que eu tinha uma visão do evento, né, do Experience Awards, e quando você começou a explicar assim, começa a abrir um leque de possibilidades, assim, a cabeça já fica, cara, é muito maior do que eu imaginava, então fica aqui o convite para quem não conhece. E se alguém quiser se participar, como é que faz? Eu quero cadastrar minha empresa para poder concorrer ao prêmio, como é que eu faço? Então entra lá no experienceawards.com.br, lá tem todos os detalhes, tem um formulário para contato, nossa equipe entra em contato, explica tudo nos detalhes. A gente começou essa premiação até o ano passado, ela era somente com as marcas líderes de mercado e de abrangência nacional. Atualmente, agora nesse ano, a gente também abriu a possibilidade de certificarmos todas as empresas, inclusive aquelas de abrangência regional. Então tem marca que, poxa, mas eu não... marca muito relevante no mercado, mas, poxa, só atuam em São Paulo. Hoje elas conseguem, né? Elas não vão concorrer ao grande campeão nacional, porque não tem uma abrangência nacional, mas elas vão poder se comparar com todas as empresas do seu segmento, e se estiverem acima da média do seu próprio segmento, elas são certificadas, e certificadas puramente pela voz do cliente, porque essa premiação não tem nenhum outro atributo para que a gente possa classificar ali os campeões, os certificados. É pura voz do cliente mesmo, que é algo bem legal, bem simples de entender o critério. Quem ganhou? Quem os clientes preferem. Muito massa. E agora vamos falar um pouquinho agora do CSX Week. Você vai ter... Tá, que eu me bananei toda, fiquei nervosa, porque a palestra, se você imagina, a experiência dele, uma palestra desse cara deve ser sensacional. E, Thiago, para deixar o pessoal mais curioso, querendo saber um pouco mais sobre sua palestra, dá um spoiler, mas um spoiler pequeno, para quem vai assistir aí, quem tá pretendendo assistir o CSX Week. O que você vai dar de conteúdo, qual a sua ideia? Legal, a gente vai falar sobre inteligência artificial e tecnologia aplicada ao CX, né? Então, a gente acredita muito que o Customer Experience pode ser muito mais simples do que é dentro da maior parte das organizações no dia de hoje. Então, a gente vai mostrar como que a gente pode simplificar tudo isso já
nos dias de hoje e como que isso ainda tende a evoluir para o futuro, né? Então, aqui com uma empreendedora, assim como o Steve Jobs via os computadores sendo utilizados somente por nerds lá atrás, né? Eles montavam computadores, compravam peças em revistas especializadas, montavam em uma caixa de madeira, uma caixa de sapato. Ele olhava para aquilo e falava assim: esse negócio tinha que ser como um televisor, né? Tinha que ser um aparelho doméstico que a gente aperta o botão e desde uma criança até um idoso faz a utilização dele. É assim que a gente enxerga o CX, enxerga a voz do cliente fazendo diferença dentro das organizações, e a gente vem trabalhando para simplificar isso, para que a gente aperte o botão, ou melhor, né, a gente até faz essa analogia aqui, eu vou levar isso no conteúdo. A gente quer que o CX seja como o Waze, né? Em vez de a gente ficar pesquisando na página amarela, no guia, ficar navegando entre as ruas, a gente simplesmente fala para o Waze: quero ir para o CSX Week e coloco na minha multimídia ou no meu vidro e ele me leva até o evento, não é? É assim que é o Waze hoje. O CX também pode ser assim, e é isso que a gente vai levar aí de conteúdo para esse evento. Ficou curioso? Quer assistir? Não deixe de se inscrever no nosso site, o www.csxweek.com.br. Eu espero todos vocês lá para assistir essa palestra fantástica do Thiago. Muito bom. Thiago, você acabou respondendo a pergunta que eu tenho para você aqui, mas eu vou fazer porque sempre sai uma coisa interessante. Então eu vou refazer ela aqui, que é falando sobre o futuro da experiência do cliente. Eu acho que você vai trazer um pouco desse futuro já na sua palestra do CX Week, né? Uhum. E aí eu queria, na sua opinião como especialista, né, você que está ali na ponta, né, da lança ali das descobertas, o que é que você tem sentido que vai ser o futuro do CX? Uhum. Então, eu costumo dizer muito, Eric, em algumas oportunidades, que a gente aprendeu, o mundo aprendeu, o capitalismo aprendeu a escalar as vendas, mas ele ainda não aprendeu a escalar o cuidado com os clientes que caíram da esteira, né? Que não tiveram sucesso na experiência. Então, acho que a gente está no começo dessa era, sabe? De aprender como tratar os clientes em escala também, né? E é mais difícil do que vender, porque tratar o cliente como eles merecem é tratá-los de maneira humanizada, né? Então, acho que agora a inteligência artificial, falando muito mais próximo da gente, né, com o ChatGPT, está mudando a visão de todo mundo em relação ao que uma IA de fato pode fazer, sabe? A gente vai conseguir se relacionar com os clientes por meio de robô e tratando eles de maneira singular, sabe? Ele vai entender que o robô está falando do problema dele, fala no português correto, fala com um tom de voz adequado, ele já tem todo o conhecimento de soluções que a empresa pode oferecer, e ele vai encurtar todos esses caminhos. A gente vai conseguir se aproximar muito mais da escala de venda agora com o CX, sabe? Eu acredito muito nisso, de que vamos reduzir muito atrito para a solução dos problemas nos próximos anos, por meio de tecnologia também, né? Então, as vendas se escalaram por meio de tecnologia, e agora o CX também precisa se escalar por meio de tecnologia para que a gente fique ali lado a lado, sabe? Eu acho que vendas tá lá em cima, a CX ainda está aqui, e a gente tem que tirar esse atraso aí, para que a gente possa corrigir essas rotas que não tiveram sucesso. Muito bom, tá vendo? É sempre bom perguntar, assim. Eu acho que você sempre traz um complemento muito bacana, parabéns. Eu acho que essa ideia de escalar como um próximo passo realmente é o que a gente percebe, né? A gente sempre fala que encantar um cliente é até relativamente fácil. Com meia dúzia de clientes é relativamente fácil. Agora, quando você escala isso, o desafio fica muito maior, né? Muito bom. Mas eu achei genial, os clientes que não tiveram uma experiência boa, você tratar esse cliente, né? Que normalmente eles não são tratados. Eu achei também. A analogia, o cliente que caiu da esteira. Tipo, e agora? O que eu faço para voltar para a esteira? Muito bacana. A gente tá chegando aqui ao final do nosso bate-papo, muito triste. E aí eu queria saber, muito Thiago... Triste não, triste porque tá acabando. Muito triste porque tá, tipo, não acredito que tá acabando. E a gente queria que você falasse o seguinte,
quer saber mais sobre a plataforma, sobre a Solux, como é que funciona, como é que eles se encontram. E também você, que é um profissional especializado, se quem quiser te encontrar, bater um papo com você também, como é que eles fazem para te achar? Bacana. Então, a gente tem lá o nosso site, que é solux.com.br, né? Ali fala bastante sobre nossas soluções. A gente também é bastante presente no LinkedIn, eu, Thiago e a própria Solux, né? Então, só procurar lá Thiago Serrano da Solux e lá vai encontrar facilmente, a própria Solux também. A gente, na nossa rede social, também estamos presentes no Instagram, né? Mas é bem verdade que o LinkedIn é a nossa principal rede social ali para se comunicar. Lá no LinkedIn a gente também vai muito além do que a gente oferece, a gente compartilha muito também do nosso dia a dia, as iniciativas que a gente tem com os nossos parceiros e colaboradores aqui que são fantásticos e nos torna viável entregar tudo isso. E é isso, assim, para falar comigo, eu tento ser a pessoa mais acessível possível. Então, só me chamar no LinkedIn também. Até costumo abrir minha agenda assim para bate-papos com profissionais de CX ou empreendedores fora do horário. É bem normal, gosto muito, sou muito fã de empreendedorismo, de CX, então é isso. A gente tá bem disponível aí para conversar com todo mundo. Bacana. Então, se você gostou da solução, não deixe de procurar a Solux. Thiago, eu gostaria de agradecer sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. E nós estamos muito felizes de ter você aqui no CESTIS Week 2023. Queria agradecer também o espaço, parabenizá-los também. Eu acho que o que vocês vêm entregando é assim, sensacional. Algo que ninguém estava conseguindo realizar anteriormente, né? E o que eu gosto muito também é dessa consciência de entregar experiência, sabe? Eu acho que vocês entregam uma experiência fantástica e a gente tem muito prazer de estar próximo, ainda mais próximo dessas iniciativas. Muito bom. Obrigado você, Thiago. Bom, pessoal, é isso. Hoje nós conversamos com o Thiago Serrano, que ele é cofundador e CEO da Solux, que está no CESTIS Week 2023. Até breve. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.